Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente quarta-feira para todos nós. Desejamos a cada coração que aqui se faz presente para o nosso momento do Evangelho diário. Desejamos um excelente dia com a paz de Jesus. É com muito carinho que a gente se dedica a estar aqui, abrindo o nosso coração para acolher os doces ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo e os grandes esclarecimentos e palavras de esperança de Jesus, o nosso Mestre Nazareno. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, meus irmãos, com o nosso coração voltado a Jesus neste momento, nós iremos refletir sobre um tema, meus irmãos, que é um tema que pode estar aí muitas vezes nos trazendo dúvidas, afligindo o nosso coração, que é o sonambulismo. E antes da gente adentrar nesse tema, gostaria de esclarecer aqui que a visão que iremos partilhar sobre o sonambulismo é na visão espiritual. E no final eu vou deixar aqui pra gente tudo certinho, as obras referenciadas, da onde a gente tirou todas essas informações que estamos partilhando aqui no dia de hoje. Bom, meus irmãos, quantos de nós já não passou por essa situação de sonambular durante a noite? Muitas vezes falamos, andamos pela casa, ou até podemos andar em lugares perigosos. Tem irmãos que, ao sonambular à noite, abrem a porta de casa e saem andando pela rua. Outros falam como se estivessem em uma conversação com alguém. E a pessoa que está vendo o sonâmbulo não entende nada daquilo do que ele está dizendo. Nós também temos, em outros momentos, o sonambulismo que eu destaco, que é aqueles instantes que geralmente acordamos falando, gritando, assustados. Então hoje aqui a gente vai tentar, com muito carinho, trazer uma luz de esclarecimento sobre esse tema, com base na nossa amada doutrina espírita. Bom, meus amados irmãos, para a gente começar, é importante entendermos o momento do dormir. O que ele significa para a gente? Meus irmãos, o nosso corpo, a matéria física, ela precisa repousar. Precisa recarregar aí as energias, não é mesmo? E quando o nosso corpo, ele deita-se para dormir, o nosso espírito ele não precisa descansar. Então ele irá se desprender parcialmente do corpo. Ele não irá se desprender completamente, mas parcialmente. Ele ainda continuará ligado ao corpo através do laço fluídico. Eu vou colocar uma imagem aqui para todos nós, para a gente ir acompanhando como acontece esse processo. Vejamos aí nessa imagem. A pessoa deitou para dormir, olha só, o corpo dela está repousando, mas o espírito já começa a se desprender parcialmente do corpo. E vejamos mais que ele continua ligado ao corpo através do laço fluídico. Então, meus irmãos, depois que a gente começa a se desprender parcialmente do corpo, que a gente também pode chamar de emancipação da alma, o nosso espírito, ele vai buscar por interesses em comum no mundo espiritual. Então, podemos buscar espíritos que temos afinidades, podemos nos encontrar com bons espíritos que irão nos ditar bons conselhos, podemos buscar esclarecimento sobre coisas que estamos passando de dificuldade no nosso dia a dia, mas também, dependendo
do que o nosso coração se harmoniza, podemos buscar lugares não muito proveitosos para a eternidade do nosso espírito. Lugares em que vamos nutrir vícios, nutrir desejos baixos. Então, o nosso espírito, ao se desprender parcialmente do corpo no momento do dormir, digamos assim que ele vai ter uma certa liberdade, que ele pode ir por aí, aonde ele desejar, aonde o coração dele simpatizar. Todos nós temos esse período. Geralmente, ao acordar no dia seguinte, não temos muitas lembranças disso, porque muitas vezes não nos é permitido lembrar. Mas em outros momentos, o nosso espírito, ao acordar aqui, a gente consegue sim, quando a gente acorda, lembrar nitidamente. Sobretudo aqueles sonhos que são muito nítidos de detalhes, podem refletir algo que a gente realmente vivenciou, algo que a gente conversou com alguém durante essa emancipação da alma no momento do dormir. Então, olha como que é importante o sono para todos nós, o dormir. O corpo repousa, mas o espírito ele vai buscar algo ali no mundo espiritual nesse momento. Bom, meus irmãos, só que nesses instantes aí, pode acontecer do nosso corpo estar repousando, mas ele começar a falar, a andar pela casa, a pegar certos objetos. Pode até mesmo sair para fora de casa. E, meus irmãos, isso nós chamamos de sonambulismo. Então, no momento que o nosso espírito se desprendeu parcialmente do corpo e foi lá, no momento que o nosso corpo está repousando e o espírito foi lá para o mundo espiritual, buscar suas afinidades, pode acontecer do nosso corpo que ficou aqui trazer alguns reflexos do que a gente está vivenciando lá. E eu vou trazer aqui para nós a visão, então, do que é o sonambulismo, por que que isso acontece. Uma vez que, se o nosso espírito está distante do corpo, como que pode o nosso corpo, então, falar, a gente pegar objetos, andar pela casa, ou até mesmo ficar assustados naquele momento, demonstrar um pânico, um susto muito grande, gritar no momento. Então, o nosso espírito estando longe, por que que o nosso corpo traz esses reflexos do sonambulismo? Quem irá nos explicar isso aqui hoje é Leon Denis, em sua obra, chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vou mostrar aqui pra gente essa obra aqui, meus irmãos. Ele tem um capítulo destinado a falar sobre sonambulismo aqui, sobre o momento do dormir. E aí Leon Denis vai explicar o sonambulismo pra gente. Ele vai dizer que nesse estado, um laço fluídico ainda liga o organismo material. E por esse vínculo sutil, que é uma espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem se transmitir ao cérebro. E é pelo mesmo processo que nas outras formas do sono, a alma também governa o invólucro terrestre, fiscalizando e dirigindo. Então a alma emancipada continuará a influenciar o corpo mediante o estado fluídico. Então a marcha dos sonâmbulos à noite, em lugares perigosos com inteira segurança, é uma demonstração evidente desse fato. Vamos falar aqui, com outras palavras, o que Leon Denis escreveu para a gente nessa obra, explicando o que é o sonambulismo. Leon Denis ele deixa claro o seguinte, que não quer dizer que isso é em todos os casos de sonambulismo, meus irmãos, mas na maioria de nós. O que acontece? O nosso espírito, pelo laço fluídico, mesmo dormindo, emancipando lá a alma, continua ligada ao corpo. E muitas vezes, o que a gente está vivenciando
naquele momento da emancipação da alma, pode se refletir no corpo. Por isso se dá o sonambulismo, segundo Leon Denis. Para ficar mais claro para a gente, o nosso espírito se desprendeu parcialmente, foi lá para a vida espiritual, o corpo ficou repousando, dormindo. E aí o nosso espírito se encontra com outro espírito e começa uma conversação profunda muitas vezes. Por conta do laço fluídico, que ainda estamos ligados ao corpo, vou colocar novamente a imagem aqui para a gente lembrar do laço fluídico. Por conta disso, pode acontecer de um reflexo de algo que a gente está falando com esse espírito refletir no nosso corpo. E aí, nesse momento, a gente vai começar a falar certas coisas dormindo. E no outro dia a gente não vai nem se lembrar do que falou. Ou como falou. Porque é um reflexo. Continuamos ligados pelo laço fluídico. Então, muitas vezes, o que a gente faz, se andamos, o que a gente fala, escolhas podem refletir através do laço fluídico do nosso corpo que ficou adormecido. E aí o nosso corpo traz esse reflexo do que a gente está vivenciando nesse momento da emancipação da alma. Então, muitos de nós podem andar pela casa, reflexo do que a gente pode estar fazendo lá no mundo espiritual, pegar certos objetos e chamar esse objeto de outro nome, de outra coisa, que pode refletir também algo que a gente está lá no mundo espiritual segurando. Então, meus irmãos, o sonambulismo, segundo Leon Denis, em alguns casos, não quer dizer que são em todos, pode ser um reflexo de algo que a gente mesmo em espírito está vivenciando lá. E às vezes é algo que o laço fluídico acaba refletindo aqui no corpo. E aí, às vezes, falamos palavras fora de contexto, algo que para quem ainda está acordado e ouve não faz sentido. Mas por quê? Às vezes é algo que a gente está numa conversação falando lá no mundo espiritual. Olha, meus irmãos, muitos de nós pode já ter passado por esses momentos do sonambulismo. Leon Denis traz esse esclarecimento muito claro para todos nós, de que é um processo natural, todos nós podemos passar por isso, faz parte aí dessa ligação do laço fluídico, esse reflexo no corpo do espírito, que o espírito está fazendo refletir no corpo, e no momento de dormir isso também pode acontecer. Olha, meus irmãos, eu vou partilhar uma experiência aqui que muitos de nós pode passar por algo parecido, porque é algo que realmente estamos sujeitos a passar. Por muitos anos, meus irmãos, eu acordava gritando no meio da noite. E geralmente, no final do grito, quando eu já estava despertando do sono profundo, eu falava um nome em específico. E foram anos e anos assim. Tinha épocas que era mais intenso, tinha épocas que passava um pouco, mas não tinha um mês, meus irmãos, um mês que eu não acordava gritando, muito assustada. Era uma sensação muito desagradável, acordava com muito medo e no final eu soltava esse nome. E aí, meus irmãos, isso começou a me deixar um pouco angustiada, porque diante de tanto tempo, sempre acordando, gritando, assustada, e geralmente eu não me lembrava de muita coisa, do que estava acontecendo, mas minha garganta, por doer muito, a noção que tinha que eu já estava gritando já tinha um tempo. Então, meus irmãos, qual foi o caminho que eu tomei para isso amenizar um pouco, digamos assim? A prece antes de dormir. A oração antes de dormir, ela é muito importante, meus irmãos. Então, nas minhas preces, quando eu me deitava, eu dedicava sempre alguns minutos a ter uma oração profunda,
pedindo para Jesus para que essa situação se resolvesse, que eu não tinha conhecimento e talvez era melhor não ter conhecimento do que estava acontecendo, mas que tudo se resolvesse, que eu pudesse ter uma noite de sono tranquila, que as coisas pudessem caminhar conforme Jesus desejasse e que Deus abençoasse aquele momento. E meus irmãos, por muito tempo fui fazendo essa prece, dedicando a esse nome que geralmente eu acordava gritando, nome que eu não conheço, meus irmãos, nem sei a situação. Dedicava ali essa situação, rezava, fazia uma prece, pedia para Jesus iluminar. E meus irmãos, já tem muito tempo que isso não acontece. Provavelmente as coisas foram se conduzindo, amenizando. E muitos de nós pode sim passar por algo parecido. Falar no meio da noite, acordar no meio da noite gritando, assustado. E meus irmãos, o primeiro passo para a gente conseguir amenizar essas sensações que são desagradáveis, a gente acorda até assustado no meio da noite, é a gente fazer uma prece, uma oração. Como está a nossa oração antes de dormir? Aonde está o nosso coração antes de dormir? Dediquemos, meus irmãos, nem que seja alguns minutos, a pedir a Deus por uma noite tranquila, uma noite em paz, que o nosso espírito busque lugares melhores e que se a gente se encontrar com espíritos do lado de lá, que a gente possa resolver as pendências que temos, aprender a perdoar, que a gente possa buscar boas companhias, para que tudo seja mais tranquilo nesse momento do desprendimento do corpo. Olha, meus irmãos, dediquemos, eu vou frisar isso aqui, a oração para tranquilizar o nosso espírito nesse momento do dormir. E olha, meus irmãos, novamente eu vou explicar aqui para nós. Leon Denis explica que é por causa do laço fluídico que muitas vezes o que a gente fala, presencia ou faz no mundo espiritual reflete no corpo enquanto ele está dormindo. Mas não quer dizer que isso é em todos os casos. A gente precisa ter a delicadeza para entender que cada pessoa aqui é única. Então, às vezes, isso aqui pode explicar o nosso caso, mas de um irmão específico que está passando por outra situação, já é outro olhar para o sonambulismo que ele está tendo. Mas, independente de tudo isso, a prece antes de dormir, para a gente ficar um pouquinho mais tranquilos antes de ter um pouquinho dessa liberdade no mundo espiritual. Olha, meus amados irmãos, inclusive amanhã eu vou deixar no nosso evangelho diário aqui para todos nós uma oração para antes de dormir. Eu vou deixar ela no evangelho de amanhã, porque aí fica só oração para a gente poder ouvir, acolher em nosso coração, para a gente ter uma noite de sono mais tranquila. Bom, meus irmãos, sonambulismo na visão espiritual é um processo que todos nós podemos passar. Importante a gente tentar tranquilizar o nosso espírito para esse momento tão importante que é o momento do dormir. Bom, meus irmãos, o nosso evangelho de hoje, ele foi inspirado no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 39 e 38 também, meus irmãos, que é uma passagem dedicada a nos falar sobre o momento do dormir. Bom, meus irmãos, que as nossas palavras aqui possam ter sido uma gota de esclarecimento para todos nós que passamos por esses momentos. Olha, novamente, todas as informações sobre o sonambulismo aqui a gente tirou da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Meus irmãos, vou deixar na descrição do vídeo também. E eu desejo a todos um excelente dia. E para a gente lembrar que essas palavras também são da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.